paz do Senhor Jesus, povo lindo e santo, que bom ter aqui vocês mais uma vez nesse episódio da EBD Ágape. Nós que estamos debaixo da liderança do nosso apóstolo Eduardo e todos os episódios, desde alguns, não lembro onde começamos a gravar, mas temos alguns gravados já na nossa página do YouTube, que é youtube.com/Ministério Apostólico Ágape. Vá lá, tem muito material, muita coisa boa, principalmente os recentes estudos da Escola Bíblica, estão todos lá e pretendemos continuar fazendo isso. Antes de iniciarmos o estudo, verdadeiramente falando, vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos graças pelo teu sacrifício na cruz, que nos fez religados ao Pai. E religados ao Pai nós podemos receber o que está no seu coração, através da Santa Palavra. Muito obrigado, amigo Espírito Santo, por habitar em nós e nos ajudar a limpar, a ornar o templo que somos nós, o teu templo. Ô amigo Espírito Santo, continua a nos revelar, a nos dar entendimento, a nos dar sabedoria a respeito da sua palavra, aquilo que ainda não compreendemos, que venhamos a compreender aquilo que ainda não havia chegado em nosso coração, que a gente consiga alcançar através da sua interferência. Muito obrigado ao Deus Pai, a nosso Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo, o nosso amigo. Amém? Glória a Deus e aleluia. Povo santo e ungido, que bênção estar aqui com vocês. O Senhor, Ele tem nos guiado a compor o conteúdo que nós estamos colocando para vocês aqui na Escola Bíblica. Nós estamos aqui como instrumentos dele para fazer a vontade do coração de Deus para todos nós, para a igreja. Então, vocês viram que a gente vinha fazendo apanhados, em blocos sobre o livro de Ezequiel, como fizemos em outros livros. Porém, o Espírito nos trouxe a necessidade, tanto nossa, quanto para o corpo, tanto nossa que ministra, quanto para o corpo que recebe, de fazermos um estudo mais focado. Portanto, a partir de agora, nós vamos estudar o livro de Ezequiel, capítulo por capítulo. Talvez a gente mude um pouquinho a ordem, mas isso está no controle do Espírito Santo e você saberá, tanto pelo título, que estará na página do YouTube, quanto no início da gravação aqui. Como toda gravação a gente tem mencionado todos os textos bíblicos que são lidos, porque aí você pode acompanhar em casa dando play e pause, tá bom? Portanto, nesse momento eu te peço, pegue um caderno e uma caneta. Você precisará de caderno e caneta para fixar perfeitamente o conteúdo que nós vamos falar aqui. Nós vamos fazer um apanhado aqui cronológico na palavra de Deus. Não é comum a gente ver isso sendo abordado dessa forma, portanto você não vai conseguir memorizar apenas ouvindo. Então realmente vamos estudar a palavra de Deus. Pegue um caderno e caneta que nós vamos começar a tratar agora. Pois bem, nós vamos falar hoje de Ezequiel capítulo 4, mas até chegar em Ezequiel capítulo 4, existe toda uma preparação, existe todo um porquê daquela palavra ter sido liberada através do profeta Ezequiel. E você vai entender esse porquê, não só através de Ezequiel, mas através também dos outros profetas. Você vai ver lá em 2 Reis, capítulo 23, verso 21. A palavra do Senhor diz assim: Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: Celebrai a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como esta. Mas no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Entretanto, verso 26, o Senhor manteve o furor de sua grande ira, que se acendeu contra Judá por causa de tudo que Manassés fizera para provocar a sua ira. Por isso o Senhor disse: Também retirarei Judá da minha presença, tal como retirei Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, este templo,
do qual eu disse, ali porei o meu nome. Você pode ver também em 2 Crônicas, capítulo 35, a mesma menção. Crônicas e Reis contam a mesma história com enfoques diferentes. Não vamos abordar isso aqui agora, não é o caso. Aqui nos dá informação sobre o que está escrito lá em Ezequiel 4. Você verá isso quando eu falar dos dias que o profeta ficou deitado do lado esquerdo e do lado direito. Grave isso em sua memória. Indo adiante, passe agora para 2 Crônicas, capítulo 34, verso 33. Diz assim: Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Nessa mesma época aqui, nasce Ezequiel. Nasce o profeta Ezequiel. Isso é em torno de 622 a.C. Vamos lá, um pouco mais adiante, e a gente agora vai falar sobre o livro de Jeremias. Jeremias, em meio a essa restauração que fazia o rei Josias, ele é usado poderosamente e com muita ousadia. Vamos ver em Jeremias 9, 25, a palavra do Senhor falando para nós sobre a promessa de purificação e o porquê dessa purificação. Em um determinado momento, eu falei da ousadia de Jeremias, é ousadia em fé, porque Deus diz para ele assim: se coloque à porta do templo e fale as palavras que eu te direi. Então, ele está num momento em que parece que tudo voltará a ser muito bom. Josias está restaurando todas as coisas, como a gente já começou a ver aqui, eu lendo para vocês, Crônicas e Reis. Então, ele vem e diz: vem chegando os dias, declara o Senhor. Isso é Jeremias 9, 25. Em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo, como também o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que rapam a cabeça e vivem no deserto. Porque todas essas nações são incircuncisas. E a comunidade de Israel tem o coração obstinado. Pois bem, vamos agora a Jeremias 11, capítulo 11 de Jeremias. Vamos ler dos versos 6 ao 11. Diz assim: o Senhor me disse, proclame todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Ouçam os termos desta aliança e cumpram-nos, desde a época em que tirei os seus antepassados do Egito até hoje. Repetidas vezes os adverti, dizendo, obedeçam-me. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Ao contrário, seguindo seus corações duros e maus. Por isso eu trouxe sobre eles todas as maldições desta aliança, que eu tinha ordenado que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Então o Senhor me disse, há uma conspiração entre o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eles retornaram aos pecados de seus antepassados que recusaram a dar ouvido às minhas palavras e seguiram outros deuses para prestar-lhes culto. Tanto a comunidade de Israel como a de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. Por isso, assim diz o Senhor, trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar. Ainda que venham a clamar a mim, eu não os ouvirei. Pois bem, você vai agora abrir sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 23. 2 Reis, capítulo 23. Vale ressaltar o seguinte: vocês vão ver que 10 anos após o período de restauração que Josias começou, coincidiu com o nascimento de Ezequiel. 10 anos após isso, Nínive, capital da Assíria, é destruída pelos babilônios. E isso sinaliza a Babilônia como potência mundial. É o primeiro império mundial profetizado por Daniel, que a gente vai ver em seguida, do estudo de Ezequiel, a gente vai ver Daniel. Então, fique atento, porque neste momento em que ocorre a morte de Josias, é o momento do apogeu da Babilônia, que a gente vai ver em Ezequiel, o conflito Babilônia e Egito como as duas grandes potências. Pois bem, 2 Reis, capítulo 23, versos 28 a 30.
Os demais acontecimentos do reinado de Josias e todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Durante o seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates, ao encontro do rei da Síria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco o enfrentou e o matou em Megido. Os oficiais de Josias levaram seu corpo de Megido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. O povo tomou Jeoacás, filho de Josias, ungiu e o proclamou rei no lugar de seu pai. O mesmo povo que em Jeremias 11, que nós lemos, o profeta começa a falar desse povo que está fazendo coisas em oculto, achando que Deus não vê. Esse mesmo povo levanta o seu próximo rei. Enfim, não vamos entrar nesse detalhe, mas eu só quero chamar sua atenção para você ver a construção de toda uma realidade que será denunciada publicamente através de Ezequiel. Vamos ao livro de Daniel, capítulo 1, onde a Bíblia nos diz a primeira deportação para a Babilônia do povo de Deus, povo judeu. Diz assim, Daniel 1:2. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza. É a primeira deportação. Quando você anotar na sua Bíblia, no seu caderno, anote como eu estou te falando nessa sequência, para você entender a cronologia bíblica, tá? Tá aparecendo assim, mas eu nunca vi essa ordem e tal, realmente não é comum, mas dessa forma você vai entender por que um profeta está falando tais coisas 10 livros depois de um livro de um fato histórico, que esteja sendo narrado. Eu não vou dar nomes aqui, porque posso inclusive errar, mas para que você entenda que às vezes esse profeta, o livro está colocado ali, tantos livros depois, por uma questão de organização didática, como a Bíblia está organizada hoje, mais difundida. Mas, de fato, esse profeta muitas vezes ele estava vivo no mesmo período que aquelas coisas estavam acontecendo N livros antes, tá? Então essa é a intenção aqui, que você construa realmente uma caminhada pela história bíblica. E aí quando você vai ver 2 Crônicas, capítulo 36, a gente vai ver a segunda deportação de cativos para a Babilônia. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou e prendeu com algemas de bronze para levá-lo para a Babilônia. Levou também para a Babilônia objetos do templo e os colocou no seu templo. Jeremias 52, 28 vai nos mostrar. E este é o número dos que Nebuzaradã levou para o exílio no 7º ano, 3.023 judeus. Segunda deportação. Agora você vai para 2 Reis, capítulo 24. A gente vai ler os versos 14 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices. Eram um total de 10.000 pessoas, só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, suas mulheres, seus oficiais e os líderes do país. O rei da Babilônia também deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Essa foi a terceira deportação de cativos para a Babilônia. No livro de Ester, no capítulo 2, verso 6, diz assim: ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Você pode ver, talvez, na sua tradução, falar o nome de Jeconias. É o mesmo nome, só que o Jeconias é hebreu, tá? Enfim, então você vê
3 períodos de deportação de judeus para a Babilônia, de Judá, né, judeus de Judá, para a Babilônia. E isso já demonstra o apogeu da Babilônia, o declínio de Judá, e nesse momento, como a gente já viu aqui, Israel já estava derrotada, né, já havia sido dissolvida. Israel são as 10 tribos do norte, tá? Eles já tinham sido abatidos, e aí Judá permanece. Aí agora a gente vai para o início do livro de Ezequiel. A gente vai ver em Ezequiel 1, primeiramente para a gente atestar a questão da idade de Ezequiel, né? Eu falei lá de que Ezequiel nasceu no período em que Josias estava promovendo a restauração do culto a Deus e das coisas de Deus. E aí diz assim: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. 5º dia do 4º mês do 30º ano, ele está falando da idade dele, tá? O 30º ano dele, ele tinha 30 anos quando começou o seu exercício público reconhecido pelos homens, porque eu creio que antes disso Deus já estava usando ele poderosamente. Vamos lá. E aí a gente verdadeiramente agora vai entrar em Ezequiel capítulo 4, ou melhor, o 1 eu só vou passar bem por cima aqui, como eu já falei no início do estudo de Ezequiel, que Ezequiel 1 para mim parece que eu estou lendo Apocalipse. Tem muita coisa que eu inclusive não me sinto nem com propriedade para falar, mas é poderoso ler em sua casa. E agora eu quero começar a falar com vocês sobre Ezequiel capítulo 4, porque aqui tem muitas parábolas, e as parábolas elas vão nos dar sinais sobre as coisas futuras, né? E é uma das semelhanças de Ezequiel com Jesus, é muita menção de parábolas para falar das coisas. E pelo mesmo motivo os dois falam por parábolas, para que os impenitentes continuem dessa forma, né? Porque Deus sabe do coração deles, então Deus fez dessa forma. E tem coisa que a gente não vai encontrar explicação, a gente precisa ter fé e acreditar que Deus é bom. O capítulo 4, ele poderia ser dividido em 3 capítulos, dos versos 1 ao 3, uma parábola, 4 ao 8, outra, 9 ao 17, outra. Sendo que o capítulo 4 emenda com o capítulo 5. Nós vamos estudar hoje só o 4 e vamos dar continuidade na próxima semana com o 5. Mas, por hora, vamos aqui tratar apenas do capítulo 4. No capítulo 4, nós abordamos fortemente uma dessas parábolas quando gravamos logo no início de Ezequiel. E hoje a gente retoma aqui. Eu vou ler para você a primeira parábola. Agora, filho do homem, apanhe um tijolo, coloque à sua frente, e nele desenhe a cidade de Jerusalém, cerque-a, então, e erga obras de cerco contra ela. Construa uma rampa, monte acampamentos e ponha arietes ao redor dela. Depois, apanhe uma panela de ferro, algumas versões diz assadeira, coloque-a como muro forte de ferro entre você e a cidade, e ponha-se de frente para ela. Ela estará cercada e você a sitiará. Isto será um sinal para a nação de Israel. Meu Deus. Enfim. Então, o ariete, para você que não conhece, é um instrumento para arrombamento. Então, Deus está colocando aqui para o profeta, construa, né, pega o tijolo, escreva nele. Esse tijolo, se você for olhar no original, algumas versões se aproximam mais do original, fala de uma massa ainda mole, né? A massa que ainda não passou pelo fogo. O profeta vai escrever nela e vai colocar, né, o nome Jerusalém. E aí vai fazer essas obras de cerco contra ela, e em volta dela Deus mandou colocar os instrumentos de arrombamento, um muro de ferro entre o profeta e a cidade. E ela estará cercada e você a sitiará. Isto será um sinal para a nação de Israel. Pois bem,
a gente pode realmente avançar para a próxima parábola, dos versos 4 a 8, que é o fato do profeta estar amarrado. Aí eu lembro da palavra de Jeremias 1,12. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Então, os atos do povo impediu o Senhor de agir. Deus não podia agir. Por quê? Porque o povo, inclusive, já não tinha mais adoração a Deus. Era um povo que já estava rebelde, já o coração já tinha ido embora. Então Deus usa o profeta dessa forma. E a Bíblia é bem clara falando que era para ele deitar do lado esquerdo para que pusesse a iniquidade da nação de Israel ali, né? E a gente vai ver no verso 17 lá no final que diz assim, ó, pois ficarão chocados com a aparência uns aos outros. O profeta deve ter ficado numa situação assim triste, ridícula, ou deve ter ficado deformado. Então é só desencorajo, não precisa testar. Uma coisa é certa, ele ficou isolado e foi um tempo em que ele não foi usado como o profeta que traz uma palavra para o povo. Ele ficou mudo, a Bíblia está clara em dizer isso. Ele ficou apenas recluso e vivendo restritamente, ok? E só um detalhe, viu, gente? Iniquidade é algo muito mais profundo do que pecado. Por quê? A iniquidade, se você for olhar no original da palavra, você vai chegar num significado distorção. E foi o que aconteceu no interior de Satanás. Satanás, ele pecou depois do intento dele de colocar o trono ao lado do trono de Deus. Equiparar o trono dele ao trono de Deus. E a Bíblia diz que achou-se iniquidade nele. O que é iniquidade? É a distorção de algo, de uma verdade, né? Mentira não é algo. Por quê? Porque a mentira, ela não existe, é algo inventado. A verdade é um fato, a verdade é algo, é uma coisa, né? Então, a iniquidade por exemplo, existe um sentimento, vamos tomar fatos bíblicos, um sentimento no coração de Sansão para fazer a obra de Deus, cumprir o seu chamado. Mas no meio do caminho, essa coisa de dominar, né, da força para honrar o nome de Deus e tal, ela foi trocada, ela foi substituída sutilmente. Houve uma distorção muito leve que levou ele a dominar, a tomar uma mulher de um arraial do qual não era para ele tomar. Então, houve uma leve distorção. Ele deveria tomar uma esposa? Sim, mas não de outras tribos. Aí depois, né, ele era muito forte, ele mataria qualquer animal, como ele matou o leão. Mas era para matar o leão para se defender. Ele era nazireu e nazireu não pode se aproximar de um corpo morto. O nazireu não pode ir nem para o enterro do familiar. Você tem uma ideia. E ele fez uma parábola brincando porque ele tirou mel do corpo do leão. Então, olha o que a iniquidade faz. Ele brinca com o pecado. Ele brincou, e você veja, a iniquidade, ela lhe cega, você não, né? Lá ele, ela cega a pessoa ao ponto de que ela brinca e não vê que não tem como de um corpo de carne, né? Que já está apodrecendo a partir do momento que está morto. Não tem como sair mel, não tem como a abelha chegar ali, fazer uma colmeia e produzir mel. E o que aconteceu? Não sei. Eu só sei que teve mel, ele não percebeu, ele não raciocinou nisso e nisso ele pecou. Então a iniquidade produz pecado. A distorção da verdade produz pecado. Ok? E isso foi do coração de Lúcifer. Ele sabia a perfeita adoração como deveria ser feita. Isso não significa que ele poderia, por conhecer o coração de Deus, estar equiparado a Deus. Cuidado. Então, por isso que Deus fala sobre a questão da iniquidade. Não é só fazer errado, não é como falamos anteriormente, não é só errar o alvo. É não conseguir calibrar a mira. Alguma coisa acontece que não tem jeito. O que a pessoa fizer vai dar errado. Esse era o problema de Judá. Dando continuidade, e para finalizar aqui, a gente vai ver que Deus manda o profeta, além de passar por toda essa humilhação, um homem que já
era conhecido, né? Já estava aqui exercendo seu ministério. Ele ficou mais de 1 ano nessa privação. Ele deve ter ficado ridículo em termos de visão mesmo do homem. E Deus ainda diz, tudo que você vai cozinhar no esterco humano. E aí, a partir do verso 9 você pode ver, vamos ganhar tempo, do verso 9 ao 17 narra a história que ele diz, Senhor, eu me privei de comida imunda, e agora e tal, e Deus fala, tá bom, eu vou te dar então esterco de vaca para você fazer a sua comida, mas você vai fazer isso na frente deles e vai mostrar que eles estão contaminados. E diz assim, verso 16. Ezequiel 4, verso 16. E acrescentou, Filho do homem, cortarei o suprimento de comida em Jerusalém. O povo comerá com ansiedade comida racionada e beberá com desespero água racionada, pois haverá falta de comida e de água. Ficarão chocados com a aparência uns aos outros e definharão por causa de sua iniquidade. Queridos, a iniquidade é como uma doença que dá no sistema do ser humano. Por exemplo, o câncer. O que é o câncer? O câncer é uma célula que cresce, como todas as outras que devem crescer realmente, mas ela cresce com a contaminação na sua genética. Isso é iniquidade. Aí, o câncer ele pode gerar uma série de situações físicas, deformação, necessidade de amputação, odores terríveis que podem sair do corpo da pessoa, uma série de situações, né? Dores, enfim, coisas, o corpo apodrecer, isso vai gerar secreções terríveis. E aí vamos fazer uma comparação. O que é a iniquidade? A iniquidade é essa situação que a gente não sabe o porquê a célula começa a se desenvolver contra o próprio corpo. Isso é iniquidade. Distorceu a força que ela tinha para crescer e fazer o corpo ganhar vida, ela continua crescendo, mas agora fazendo o corpo ganhar morte. E o que é o pecado? É o fedor, a amputação, é a putrefação, é a falta de função, de um órgão, de um membro. Isso é o pecado, é a consequência da iniquidade. Eles caminham juntos, tá? Caminham juntos, muito colados, por isso que às vezes a gente até chega a confundir. Mas são coisas diferentes e o povo está pagando pela iniquidade. Iniquidade. E para desfazer uma iniquidade, queridos, só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Por quê? Porque nele nós fomos enxertados na videira verdadeira e agora podemos receber o alimento da videira verdadeira. Agora nós não vamos mais receber o alimento da videira brava, do zambujeiro. Agora nós estamos recebendo uma seiva pura. Um sangue de Jesus que nos limpa, a Bíblia diz, né, de todo o pecado. Mas olhando para a árvore, você vai entender muito melhor essa diferença entre iniquidade e pecado. Por quê? Porque a árvore ela se alimenta do que ela tira do solo, através das raízes, né? Aí a árvore não tem sangue, como todos os vegetais não têm sangue, eles têm seiva. E a seiva é que vai subindo para toda a árvore até aquele brotinho mais novo. Então, quando Jesus faz a sua obra resgatadora e nos dá a oportunidade de novo de sermos enxertados na videira verdadeira, agora a gente pode ser limpo de dentro, ok? A gente agora pode ser limpo verdadeiramente do nosso interior e não mais manifestar iniquidade. Consequentemente, pecaremos cada dia menos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, como eu disse a vocês, aqui é o capítulo 4, são 3 parábolas em um único capítulo. Mas elas estão todas conectadas, né? Porque já começa a ter os sinais no capítulo 3, quando Deus disse, vão te amarrar, você vai ficar preso. A cidade vai ser sitiada, e inclusive instrumentos de arrombamento já serão colocados do lado de fora. A panela de ferro significa que não adianta, não vai ser quebrado o distanciamento entre o Deus de Israel e a cidade. E o profeta, né, mostra no corpo dele a debilidade do povo e como vai ficar ruim e como vão viver a escassez e a vergonha que cairá sobre eles ao ponto de comerem comida
contaminada. Não bastando ser pouca, a comida e a água ainda seriam contaminadas. E tudo isso por causa da iniquidade. Vamos lá, medite, ouça novamente e anote tudo que aqui foi falado para o seu crescimento e para que você possa edificar outras vidas. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos graças por mais este aprendizado. Amigo Espírito Santo, eu te louvo e te exalto porque é a tua obra em nós que tem feito todas essas maravilhas, tem levantado irmãos com muita autoridade, irmãos muito comprometidos. Hoje aqui, como estão Daniel, Marina e Breno, mas todos os irmãos que têm colaborado com a escola bíblica e todos aqueles que têm ouvido, abençoa, Senhor, cada um deles, restaurando esse papel redentivo de Jesus através de nós. Deus Pai maravilhoso, muito obrigado, porque o teu amor deixou esta palavra, o teu amor sacrificou o teu Filho, para que através do teu Filho nós voltássemos a ter aliança contigo, e o Senhor liberou o Espírito Santo para que não apenas lêssemos letras num papel, mas para que através dessas letras, como portais, acessemos diariamente o teu coração. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus Pai. E em nome de Jesus, abençoa todos os ouvintes, abençoa os irmãos que vão colocar essas palavras em prática. Fortalece eles para que cada dia mais a iniquidade diminua em nosso meio, no corpo de Cristo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe.